Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é alianças estratégicas. Bom, pessoal, entende-se aí por alianças estratégicas as parcerias entre firmas, em que seus recursos, capacidades e competências essenciais são combinados para perseguirem interesses mútuos ao projetar, manufaturar e também distribuir os bens e serviços. Lembre-se, pessoal, quando se trata de aliança estratégica, a gente está falando de cooperação, cooperação entre empresas. E essa cooperação pode envolver cooperação tecnológica, cooperação de P&D, cooperação logística, cooperação de infraestrutura. Então, essas alianças estratégicas, elas são baseadas em cooperação. Mas isso não quer dizer que as empresas não competem em determinados segmentos, em outros momentos. As empresas elas podem cooperar no sentido de distribuir logisticamente os seus produtos, ou então fazer pesquisa e desenvolvimento sobre um novo produto, sobre uma nova tecnologia, e, no entanto, cooperar nesse sentido e competir lá no mercado final, buscando os consumidores finais para a sua carteira de cliente. Pois bem, então, as alianças estratégicas, elas consistem nessa política de relacionamento e cooperação. Elas ocorrem quando duas ou mais empresas trabalham juntas para um específico propósito ou projeto. Imaginem só, pessoal, carros elétricos é um tema que a gente está observando recorrentemente na mídia, várias empresas tendo essa iniciativa, mas imagine se toda montadora, se toda empresa tivesse lá uma pesquisa e desenvolvimento e investimento para buscar desenvolver um motor mais eficiente, uma bateria mais eficiente para um protótipo de carro elétrico. Então, várias empresas fazendo investimentos muito semelhantes para um objetivo comum, que é o quê? Desenvolver o protótipo, desenvolver lá um projeto mais eficiente de carro elétrico. Entretanto, já observa-se que várias marcas que são concorrentes históricas se formando alianças estratégicas no sentido de desenvolver esses projetos para conseguir otimizar os seus custos em tecnologia, em pesquisa, em desenvolvimento e depois compartilhar os bons resultados que porventura o projeto possa gerar e assim depois disputarem um mercado com produtos ou projetos semelhantes. Isso é muito utilizado pela indústria automobilística. A gente sabe de algumas parcerias históricas de produção de motores, né? O motor AP, famoso motor AP, que foi uma parceria, fruto de uma parceria aí da Ford com a Volks, dentre várias outras parcerias que já foram formadas no passado, mas agora, dentro da perspectiva de aliança estratégica, é melhor estruturado essas parcerias passam a ser utilizadas como uma forma até mesmo de desenvolvimento e crescimento das organizações. Então, ela é baseada nas coparticipações, então as empresas elas precisam cooperar nesse ambiente de participação mútua, o esforço colaborativo, então por mais que as empresas elas sejam rivais no mercado consumidor, no projeto ao qual elas se predispõem a cooperar, precisa ter esse esforço colaborativo. Essa alianças estratégicas, elas são pautadas muito no valor agregado, então busca-se sempre agregar um valor ou um serviço, vislumbrando o cliente, e ainda ela prevê os riscos compartilhados. Lembre-se, se a gente está falando de um desenvolvimento de uma tecnologia, de uma aliança estratégica formada para essa finalidade, esses riscos eles precisam ser compartilhados, porque muitas das vezes envolve um alto capital no sentido de descoberta e desenvolvimento de novas tecnologias. Bom, como pode ser formada uma aliança
estratégica. Existem variedades de formatação ou de formação aí de alianças estratégicas. Nós temos o extra-organizacional e temos também estratégias baseadas no ambiente intra-organizacional. Nós temos aí o intranet e o extranet. Você pode formar uma aliança estratégica vinculando, como, por exemplo, a aliança com um fornecedor importante. Então, a partir do momento que se forma uma aliança estratégica com esse fornecedor, você pode ter esse fornecedor sendo representado dentro da estrutura organizacional dentro da empresa, no sentido de que o fornecedor ele vai coletar e compartilhar informações para conseguir atingir alguns objetivos que foram traçados, que fazem parte dessa aliança estratégica que foi firmada. Pequenos fornecedores também podem participar de alianças estratégicas. Eu vou exemplificar para vocês, nós temos aí vários consórcios que são exemplos de algumas alianças estratégicas. Nós temos algumas equipes interfuncionais, ou seja, profissionais de dentro da empresa com profissionais de outras empresas, seja fornecedores ou não, participando dessa condição da aliança estratégica para estabelecer aí algumas medidas no sentido de atingir os objetivos. Pode ser uma infraestrutura logística compartilhada, que existe lá o fornecedor, existe lá o pequeno fornecedor, o grande fornecedor, existe a empresa de logística, existe uma empresa de segurança, todas elas envolvidas nessa parceria, nessa aliança estratégica. Nós temos alianças estratégicas baseadas nos subcontratados, a terceirização, por exemplo, pode ser uma espécie de aliança estratégica no sentido de você conseguir focar no core business da empresa, ou seja, naquele serviço principal, naquele negócio principal da empresa. Existe também as equipes que fazem parte desses subcontratados, que às vezes compõem a estrutura organizacional. Então, eu posso ter um call center de uma empresa parceira, fruto de uma aliança estratégica. A empresa ela é especializada nesse tipo de serviço, então eu deixo de ter um departamento dessa finalidade e passo a contratar uma empresa com esse know-how, estabeleço uma aliança estratégica. Para isso eu vou ter que compartilhar informações do meu cliente, informações do meu produto, mas são estratégias que a empresa pode adotar no sentido de focar no negócio de fato, que na essência do negócio que a empresa pratica, e terceirizar ou passar por um subcontratado alguns serviços de apoio, alguns serviços de assessoria. Aliança com cliente importante também podem ser estabelecidas dentro da própria empresa. Lembrando, eu posso estabelecer uma aliança estratégica com o fornecedor e ainda com o cliente qual eu forneço meu produto ou serviço. E também aliança com concorrente que forneça serviços complementares. Observem, a aliança estratégica com concorrente, ela parece ser incomum, mas na verdade não é. Vários concorrentes, eles desenvolvem esse tipo de aliança, apesar de serem rivais, buscando o consumidor final, mas eles desenvolvem esse tipo de aliança no sentido de otimizar seus custos, de otimizar custo com transporte, custo na captação de cliente, custos estruturais e operacionais, que são da natureza do qual essa empresa tem determinados custos. Então, são várias possibilidades de se firmar essa espécie de alianças estratégicas, e também existem vários motivos para que sejam formadas. Pois bem, eu vou detalhar para vocês alguns tipos, de uma forma geral, de alianças estratégicas, só para que vocês tenham consciência do formato que elas são estabelecidas dentro do mercado. E o primeiro deles são as alianças sem a participação acionária. Ou seja, eu tenho uma empresa, eu posso ter aliança com uma outra empresa, essas duas empresas não sofrem nenhum tipo de movimento ou de alteração nas ações que são negociadas, os sócios continuam os mesmos, porém, eles têm uma aliança estratégica, basicamente, às vezes, numa operação da empresa, na logística da empresa, ou no desenvolvimento de um produto. Eu posso ter uma aliança estratégica baseada na participação
de aliança estratégica, aí sim, implica numa empresa, às vezes, se firmar uma aliança estratégica com uma outra empresa, às vezes você tem uma empresa maior que adquire cotas de participação dessa outra empresa e forma-se, assim, uma aliança estratégica, às vezes para complementar o serviço dessa empresa maior. Isso também é muito comum e muito prático de se utilizar dentro do mercado. E ainda nós temos as chamadas joint venture, que são as empresas formadas, uma terceira empresa que é formada única e exclusivamente para atender aquele propósito estratégico de duas ou mais empresas. Então, você forma uma joint venture, que é uma terceira CNPJ, uma terceira empresa, fruto de duas empresas que desejam desenvolver projetos em comum. Nós temos aí como exemplo de aliança estratégica, uma aliança muito divulgada aí na mídia, que foi a aliança estratégica da Gol com a Air France. Então, a Gol com o grupo Air France, que tem a KLM também, eles firmaram uma aliança estratégica no sentido de compartilhar rotas de voo, aeronaves e até mesmo infraestrutura aeroportuária. Então, observe, para cada empresa aérea ter uma infraestrutura aeroportuária, isso implica num custo extremamente elevado. Então, essas empresas elas passaram a compartilhar algumas infraestruturas no sentido de minimizar os seus custos e poder ampliar a sua capacidade de fornecimento do seu serviço. Então, é uma estratégia que foi uma aliança estratégica que ela foi formada no passado, ela foi até renovada e ampliada. Hoje, se não me engano, a Air France com a Gol compartilha, inclusive, o serviço de milhagem. Eles têm uma parceria do serviço de milhagem, que você pode utilizar lá milhas de uma empresa em voos de outra empresa. Então, observe que isso pode ser muito interessante no sentido da empresa ampliar o seu mercado de atuação. Nós temos aí algumas vantagens que podem ser identificadas e apontadas fruto das alianças estratégicas. Quais são elas? Fortalecimento frente aos concorrentes. Então, se você tem um concorrente muito forte, você pode juntar outras empresas complementares ou até mesmo concorrentes no sentido de se fortalecer perante um grande concorrente que você tenha no mercado específico. Troca de conhecimento e tecnologia, então você pode ter uma empresa que seja especializada em meios de pagamento e outra empresa que seja especializada em logística de entrega e você faz uma parceria estratégica para tentar oferecer o seu produto ou o seu serviço utilizando a melhor meio de pagamento, a melhor forma de pagamento e também o melhor meio de distribuição e logística. Então, você estabelece uma aliança estratégica para conseguir desenvolver esse lado operacional das organizações. Redução significativa de custos, conforme foi destacado para vocês. Às vezes, no desenvolvimento de uma nova tecnologia, é possível você cooperar, você estabelecer essa aliança estratégica com um concorrente para pesquisar essa nova tecnologia, desenvolvê-la e depois disseminar frente às suas operações, ou seja, frente à operação das duas empresas que formaram essa aliança estratégica. A divisão dos riscos no negócio. Então, se eu tenho lá uma empresa que estabeleceu uma aliança estratégica de distribuição de produtos, eu, em parceria com as empresas que participam da aliança estratégica, eu consigo dividir os custos logísticos dessa distribuição, uma vez que todas as empresas estão na mesma plataforma de distribuição desses produtos. Então, eu consigo aí dissolver esses custos. Economia e escala, ou seja, eficiência no uso efetivo do ativo. Então, uma empresa ela pode ter uma capacidade operacional ociosa, a partir do momento que ela estabelece uma aliança estratégica, ela passa a compartilhar essa capacidade operacional e a ociosidade ela tende a diminuir, aumentando, obviamente, a eficiência. Podemos destacar o caso aí da aliança estratégica entre a Gol e a Air France, conforme citamos. A infraestrutura aeroportuária pode ser um bom exemplo para a gente destacar essa eficiência no uso efetivo dos ativos.
e menor dificuldade em mercados novos. Então, se uma empresa ela opta, por exemplo, em internacionalizar seus produtos, em internacionalizar os seus serviços, se ela estabelecer uma aliança estratégica com uma empresa que já faz isso no mercado, isso pode desenvolver know-how e pode minimizar a dificuldade dessa empresa entrante no mercado internacional perante essa novidade existente e esses desafios existentes no meio global. Então, utilizando de uma aliança estratégica, de uma empresa que já possui know-how no comércio exterior, isso pode ser muito vantajoso no sentido de desenvolver know-how e minimizar essas dificuldades. Pois bem, quando optar por alianças estratégicas? Então, a que momento, quais são as razões que levam uma empresa a estabelecer alguma forma de aliança estratégica para os mercados? Então, seus concorrentes estão unidos por alianças, ou seja, se eu tenho lá a união de vários concorrentes, estão um alinhando a outro, estão formando um grupo muito forte. Então, faz muito sentido você também estabelecer estratégicas no sentido de se fortalecer dentro do mercado ao qual você atua. Precisa de parcerias para vencer desafios. Então, se uma empresa ela quer expandir o mercado, mas ela não tem condição logística de expandir esse mercado, talvez ela não tenha condição tecnológica para expandir esse mercado, através de parceria estratégica dessas alianças, ela pode desenvolver esse mercado sem depender de grande capital para investir em infraestrutura, para investir em conhecimento, em capacitação, às vezes aproveitando até mesmo de uma empresa que já tenha esse tipo de know-how. Massa crítica para ter sucesso no mercado. Então, a partir do momento que uma empresa estabelece essa aliança estratégica e passa a compartilhar informações, compartilhar processos, compartilhar infraestrutura, isso gera também uma cadeia de aprendizado. Essa cadeia de aprendizado vai formando uma massa crítica e a empresa vai poder, obviamente, desenvolver um conhecimento no segmento no qual ela vai estar atuando, na tecnologia o qual ela vai estar desenvolvendo e outras operações que, porventura, seja fruto dessa aliança estratégica. Novas competências quando recursos internos são insuficientes. Ou seja, se eu quero entrar no segmento, por exemplo, de delivery, mas eu não tenho uma infraestrutura de distribuição dos meus produtos. A aliança estratégica pode ser um caminho no sentido de eu compartilhar, às vezes, algumas informações da minha empresa, alguma infraestrutura da minha empresa, porém eu vou ter uma empresa especialista em delivery que vai me auxiliar no sentido de atender um grupo maior de clientes, um mercado mais amplo de clientes e, assim, conseguir uma vantagem competitiva dentro do mercado de atuação. Nós podemos citar aí uma aliança estratégica que foi formada também e na época ficou bastante famosa, foi a aliança da Microsoft com a Nokia na oferta de produtos. Então, a Microsoft utilizou lá parte da plataforma da Nokia para estar oferecendo alguns produtos específicos e, em contrapartida, a Nokia também tinha como componente dos seus aparelhos o sistema operacional da Microsoft. Então, foi uma parceria, uma aliança estratégica formada no sentido de ser mais competitivo no mercado. Bom, existem alguns erros dessas alianças estratégicas também. Várias delas não dão certo por diversos motivos. E a gente consegue apontar alguns dos principais erros ao se estabelecer alguma aliança estratégica. Primeiro deles, focar apenas nos próprios interesses. Lembre-se, se existe uma aliança estratégica para tentar colaborar em um projeto, cooperar em uma infraestrutura, colaborar na pesquisa e desenvolvimento de uma nova tecnologia, há necessidade de ter esse pensamento de colaboração mútua dentro do processo. Se uma empresa tentar ganhar mais naquele projeto do que a outra, isso vai gerar conflito e, obviamente, vai perder o propósito da formação da aliança estratégica. E os interesses próprios eles vão prevalecer sobre os interesses coletivos da aliança que foi formada. Problemas de comunicação entre parceiros. Lembre-se, pessoal,
a comunicação de duas empresas que estão desenvolvendo, porventura, operações conjuntas, isso é um ponto crítico. Vai acontecer problemas de comunicação. Então, as empresas elas deverão se respaldar para que esses problemas eles não inviabilizem o projeto que está sendo desenvolvido. Então, esses problemas de comunicação eles são comuns e muito presente nesse tipo de aliança. São empresas totalmente distintas, com culturas totalmente distintas, que vão precisar compartilhar informação. Então, esse tipo de problema ele precisa ser minimizado, e existem caminhos para isso. Objetivos pouco claros, então, vamos formar uma aliança estratégica para desenvolver um novo produto. Ótimo, mas que produto que é esse? Sendo desenvolvido, obtendo êxito, quais são as cláusulas dessa parceria, desse contrato de parceria, o que está sendo firmado. Então, isso precisa estar muito bem definido para que a empresa ela compreenda que existe uma cooperação em determinado aspecto de mercado, mas pode existir também uma concorrência pelo consumidor final. Então, esses objetivos têm que estar muito claros, muito bem definidos, para que se evitem aí algum tipo de conflito dessa natureza. Subestimar problemas de resistência à mudança e choques culturais também é um outro erro. Achar que você vai adotar ou implementar uma aliança estratégica no sentido de expandir a empresa, colocando, às vezes, funcionários, colaboradores de outras empresas, de concorrentes, de fornecedores dentro do seu negócio. Isso vai gerar um choque cultural, e esse choque cultural ele precisa ser minimizado, ele precisa ser bem administrado para que isso não inviabilize o projeto. Então, preparar as pessoas para essa nova cultura de compartilhamento de informações, mostrar para os colaboradores que isso vai ser positivo, isso vai proporcionar um salto para a empresa, um ganho para a empresa, seja esse ganho financeiro, seja esse ganho em termos de visibilidade, seja um novo mercado que será explorado. Então, isso tem que ficar muito claro para tentar minimizar essas resistências que naturalmente ocorrem. E ainda, parceiro não comprometido. Se não tem o comprometimento do parceiro, isso pode inviabilizar o negócio. Se está lá os objetivos bem estabelecidos, tudo isso bem formatado, mas o parceiro ele não honra com os seus compromissos, isso vai dificultar. É o que, na verdade, a gente aponta como último erro. Obrigações e direitos que devem ser firmados e bem documentados, juridicamente bem protegidos, mas se não houver aí o parceiro comprometido, acaba por prejudicar a aliança estratégica que foi formatada. Pois bem, é importante sempre lembrar, no caso de uma aliança estratégica, que a aliança estratégica consiste na cooperação mútua. Quem faz parte da aliança precisa cooperar. Então, isso é uma regra dentro desse processo de aliança estratégica. Podem competir? Sim, mas não no projeto ao qual eles definiram cooperação. Eles devem competir, talvez, no mercado consumidor, no mercado onde busca o cliente final, mas não no projeto em si. Por isso, a importância dessa cooperação mútua. E aí, para a reflexão de todos, é importante destacar que há necessidade de competir, mas há oportunidade de cooperar. Sobretudo no momento de pandemia ao qual estamos vivendo, é sempre bom lembrar que muitas empresas estão buscando, através de alianças estratégicas, uma forma de ofertar os seus produtos, de oferecer os seus serviços, sem mesmo utilizar de uma grande estrutura de capital ou uma necessidade de construção de grande infraestrutura. Pode ser um caminho muito interessante para a empresa conseguir desenvolver e adotar uma estratégia de crescimento sem necessariamente despender de muitos recursos para isso. Então, as alianças estratégicas são um formato bem interessante a se pensar para que as empresas consigam desenvolver no mercado. Pessoal, então é isso, a nossa aula de hoje, e até mais.